Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo onde eu faço companhia a você no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos vendo o primeiro capítulo, Não Vim Destruir a Lei. Esse primeiro capítulo é baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Esse vídeo de número 19 é o sexto vídeo desse capítulo. Nos vídeos de número 14 e 15, nós vimos a primeira revelação, Moisés. No vídeo de número 16, nós vimos a segunda revelação, Jesus. No vídeo de número 17, a terceira revelação, o Espiritismo. E no vídeo de número 18, Aliança da Ciência e da Religião, que é um comentário de Kardec. Se você ainda não viu esses vídeos, faz uma pausa, vá lá no meu canal, entre na playlist O Evangelho segundo o Espiritismo e dê uma olhadinha nesses vídeos. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Toda vez que eu for publicar um novo vídeo, você vai ser avisado e aí você pode estar sempre se atualizando. Então vamos a uma mensagem. A nova era é de um espírito que se identifica como um espírito israelita e foi psicografada no ano de 1861. Deus é único. Moisés é o espírito que Deus enviou em missão para torná-lo conhecido, não somente dos hebreus, mas também dos povos pagãos. Na época em que Moisés viveu, os povos que não o povo hebreu acreditavam em muitos deuses. Moisés é um representante de uma linhagem que começou com Abraão, Isaque e Jacó, e eles cultuavam um único Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então a diferença é que Moisés formatou essa crença num Deus único. Deus serviu-se do povo hebreu para se revelar aos homens por Moisés e os profetas. As contrariedades e o sofrimento da vida por que passavam os hebreus destinavam-se a impressionar as nações e fazer cair o véu que encobria as coisas divinas aos homens. Os mandamentos de Deus, revelados por Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. São os 10 mandamentos famosos, né? Esses são os ensinamentos de Deus. Os comentários da Bíblia restringiam-lhe o sentido, pois colocá-los em prática em toda a sua pureza não seriam então compreendidos. Nós estamos falando de cerca de 2.500, 3.000 anos antes de Cristo. Imagine se eles iam ter uma compreensão, né? Ainda hoje a gente tem a dificuldade de entender a plenitude dos 10 mandamentos. Imagine naquela época. Mas os 10 mandamentos de Deus nem por isso deixaram de ser o brilhante frontispício, né? A fachada da obra, como um farol que deveria iluminar a humanidade no caminho a percorrer. A moral, isto é, o conjunto de regras de conduta, os costumes, bem como os princípios espirituais ensinados por Moisés, eram apropriados ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos chamados à regeneração. Esses povos, semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não compreendiam que podiam adorar a Deus a não ser por sacrifícios sangrentos, e muito menos que fosse preciso perdoar aos inimigos. A inteligência era notável sob o ponto de vista material das artes e das ciências, porém era muito atrasada em moralidade e não entenderiam uma religião que fosse inteiramente espiritual. Até hoje as pessoas não entendem. Era-lhes preciso uma representação semimaterial, como a que lhes oferecia a religião hebraica.
Então, o homem, de acordo com sua capacidade de entendimento, do seu relacionamento com Deus, muitas vezes necessita do intermédio, né? Da transição de uma coisa material para fazer com que ele se relacione com Deus. Isso é simbolizado uma vela, um quadro, alguma coisa que ele precisa recorrer, né, para esse objeto de transição no seu relacionamento com Deus. Assim, enquanto os sacrifícios falavam aos sentidos, a ideia de Deus lhes falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, mais sublime, a moral evangélico-cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, de uma moral perfeita que deve transformar a terra e fazer dela a morada para espíritos moralmente superiores aos de hoje. Então, se é uma humanidade superior à de hoje, é claro que nós ainda não entendemos em plenitude os ensinamentos de Jesus. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para que se realize o progresso que está na vontade de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram como suas antecessoras. Não se pense, entretanto, que este desenvolvimento acontecerá sem lutas. Não, pois, para chegar à maturidade, elas precisam de abalos e de discussões, a fim de atrair a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral impressionarão os espíritos, que então se dedicarão a uma ciência que lhes dará a chave da vida futura e lhes abrirá as portas da felicidade eterna. Moisés começou, Jesus continuou e o Espiritismo concretizará a obra. Então, o Espiritismo não vem mudar nada do que Jesus trouxe. Veio acrescentar, veio aprofundar o entendimento dos ensinamentos dele. A gente continua no próximo vídeo. Até mais!